Essa reclama do meu apogeu. Eu fiz as anotações para fazer a crítica. Eu vou usar as mesmas anotações para fazer o podcast. Chama, padrinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando aqui mais um Fala Pouco Podcast. Eu sou o Léo Abrantes. Eu sou Humberto Petrilli. E eu sou Rinaldo Pedrosa. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filme aí que apareceu na sexta passada, do Spike Lee, chamado Destacamento Blood, filme mais recente aí do Spike Lee. Spike Lee é um cara que gosta muito de falar sobre temáticas negras, e esse filme aqui caiu como uma luva nesse tempo que a gente tá. E se você ainda não viu esse filme, corre lá para ver, porque esse filme aqui, porque esse vídeo aqui vai ter muitos spoilers, então é melhor você não perder tudo sobre esse filme, porque a gente vai falar tudo sobre esse filme. Outro detalhe também é que a gente já fez uma crítica desse filme lá no nosso Instagram do Fala Pouco, então não perca a oportunidade de ler a nossa crítica. A crítica não tem spoilers, então se você não viu, aproveite, clica aqui na descrição, ou se você estiver no Spotify também tá por aí, perdido aí o link. Isso mesmo. Não deixe de ver. Se eu fosse você, eu ia lá ver a crítica, depois você vai ficar com vontade de assistir o filme, você vai assistir o filme e depois você vem ouvir o nosso podcast. Exato. Então não perca, nosso Instagram tem muitas críticas também de séries, de filmes, de tudo, indicações. Então não deixe de seguir o nosso Instagram também. Não se esqueça de passar pelos outros vídeos que passam aqui no nosso canal, os cards ficam passando enquanto a gente está falando, então não perca, clique no nosso canal, vê outros conteúdos, segue a gente nas redes sociais. Vamos começar. E se você acompanha a gente pelo Spotify, segue a gente no YouTube. Se você acompanha a gente pelo YouTube, segue a gente no Spotify, no Instagram. E é isso aí. E vê também que a gente já faz tempo que a gente faz crítica de filme aqui no podcast, né? Se você chegou aqui depois, tem podcast a gente falando sobre Coringa, tem podcast a gente falando sobre o Irlandês, tem podcast a gente falando sobre Star Wars. E teriam outros se não fosse o tal do coronavírus aí. Então, vai tomar no cu, porra. Esse micróbio desgraçado. Vamos lá. O que é que vocês acharam do filme? Porque vai ser um podcast polêmico, porque a gente estava conversando aqui antes. Eu gostei do filme, eu que fiz a crítica, se você for lá ver, você vai ver que eu gostei do filme. Vou adiantar logo aqui dizendo. Humberto também gostou do filme, mas Léo Abrantes Gomes não gostou do filme. Por quê, Léo? Não, oxe, que porra é essa, tio? Você falou que não gostou. Eu quero ver se usar. Não. Eu falei que eu não gostei tanto assim. Eu gostei do filme. Eu falei que eu até escrevi muito bom na porra do grupo. Você vem falar que eu não gostei. Eu até escrevi muito bom. Não tenho nada contra o filme. O filme é muito bom. Assim, eu não queria começar criticando, então algum de vocês fala um negócio aí pra depois eu falar um negócio que eu não gostei tanto. Mano, deixa eu só dar um negócio geral, assim, é um filme do Spike Lee, que é um diretor extremamente renomado, com filmes dele são sempre filmes críticos, até os filmes mais comerciais dele, assim, tipo, de filme de assalto a banco, que é o Inside Man dele de 2006, é um filme que nas entrelinhas, se você vê nos diálogos ali, tem muita coisa de crítica de racismo e de toda a questão de imigrantes também dentro dos Estados Unidos, e é um filme que saiu na Netflix, no serviço de streaming, e não teve quase propaganda nenhuma. Quem que você conhece aí que viu, tá falando Quando aí muito? A Netflix faz propaganda de filme bom, é difícil. Exato, tipo, a Netflix prefere fazer propaganda aí da 4ª temporada de 30 Reasons Why, mas se esquece de fazer uma propaganda de um filme que, muito provavelmente, no final do ano vai estar disputando o Oscar. Tá? Final a gente do pode ano até abordar não. isso mais à frente. No final do ano, no ano que vem, né? Que foi adiado o Oscar. Então, no ano que vem vai estar disputando o Oscar. E eu tenho é um filme que a Netflix simplesmente deixou de lado, lançou assim, não fez propaganda, não fez nada, não tem card do filme, que geralmente quando a Netflix lança um filme muito grande, ela bota um card bem grande assim na tela inicial dela do filme, e desse filme não teve. E é um filme que vale muito a pena você assistir. Eu particularmente eu gostei bastante toda a história do filme. Se você for analisar um filme, eu vou começar já fazendo a análise aqui. Se você for analisar o filme pelo roteiro dele, que são 4 veteranos de guerra que 4 veteranos de guerra do Vietnã que voltam ao Vietnã para recuperar um tesouro lá deles que eles tinham achado na guerra e também para achar os restos mortais do capitão deles lá.
Se você for analisar só o roteiro puro e simplesmente, é um roteiro ok, tipo, um roteiro básico, não tem nada de especial. O plot twist do filme não é tipo, nossa, meu Deus, que plot twist maravilhoso, tipo, revolucionário, não é. Mas é uma coisa que eu escrevi até na crítica, a beleza desse filme, ela mora nas entrelinhas, assim. Quando você vê a mensagem que o filme quer passar, quando você vê os diálogos do filme e as críticas que tem naquele filme dentro dos próprios diálogos, sem ser uma coisa tão expositiva, assim, sabe? Tipo, eles não param assim e falam, hora daqui da crítica de coisa e tal. Não. É uma coisa que naturalmente vai surgindo do diálogo dos personagens, muito bem feito. E eu gostei bastante. Eu queria dizer uma coisa, que o que mais me chamou a atenção no filme foi a criação de cada um dos personagens. Porque o filme ele passa, ele se perpassa no Vietnã, existem outros personagens que estão aparecendo e saindo da história, mas os 4, né, os da The Five Bloods, no caso, que são apenas 4, porque um já morreu durante a guerra, e eles são personagens, eles são muito bem construídos, sabe, assim, na mesma maneira em que naquele primeiro momento que eles estão naquela mesa do Vietnã, e o Paul, que é o cara que ele é mais traumatizado, assim, pela guerra do Vietnã, ele já tá se sentindo de volta naquela atmosfera de guerra, então tem alguns vietnamitas que começam a olhar para ele começa a estranhar, e uma criança aparece lá na frente dele, não consegue, vamos dizer assim, se relacionar diretamente, justamente porque eles mataram muitas crianças, né? Porque eles mataram muitas crianças, porque a guerra do Vietnã foi uma coisa que marcou, a guerra, ela marca a alma dos homens, obviamente homens e mulheres, que passam justamente pelo fato de que é tanta atrocidade, é tanta desumanidade, que você é obrigado a fazer sem saber realmente o porquê de você estar fazendo. E eu imagino que isso na cabeça de uma pessoa que viu e teve que, inclusive, fazer coisas, essas atrocidades em nome de sabe lá quem, voltar, retornar para um lugar como esse deve ser muito, muito difícil. Eu acho que o filme aborda realmente muito esse lado militar, mas ele diversifica um pouco, porque a gente já viu vários filmes, existem vários filmes aí perdidos pela Netflix, pelo Amazon Prime da vida, de militares, ex-militares tentando conciliar nova vida na sociedade depois dos traumas vividos. Mas só que esse filme se destaca por falar do militar negro, que ele meio que largou de mão a sua sociedade, que estava brigando por direitos civis, que estava bem na época do auge do Martin Luther King, e também com Malcolm X. E o filme trata muito bem esses militares negros, que eles meio que não tinham uma voz, e eles não eram ajudados pelo seu país, mas mesmo assim, eles foram ajudar o seu país. Ou seja, trata-se de um caso onde que você não é ajudado pelo seu país, você é inferiorizado pelas pessoas, os Estados Unidos não provém tanta igualdade assim, só que você vai ter que lutar pelo seu país. E eles te colocam como? Lá de frente, no meio da guerra, para você ser um dos primeiros a morrer. E você enxerga isso também muito pelo personagem do Paul, que é o cara que não superou a guerra também, porque depois que ele voltou da guerra, ele se tornou um cara um pouco mais amargurado, e também porque os Estados Unidos não provou para eles a sua importância, a importância deles para todo um contexto assim, porque os militares brancos talvez sejam muito mais vistos ou muito melhores requisitados do que os militares negros. E porque a maioria sobreviveu, né? Também não foram jogados lá nem de frente, tipo. Exato. E também porque eles meio que vivem com o racismo estrutural dos Estados Unidos. Então, muitas vezes, ninguém sabe quem é militar ou não nos Estados Unidos. Então, quando as pessoas veem um negro assim, ou um branco, eles não sabem quem é um militar. Então, pro negro que sofre com tudo isso, é muito pior ainda. Então, eu enxergo desse filme que eles vivem e que eles sentem isso na pele, que é por isso que eles resolvem e voltar no Vietnã, não só para buscar o seu líder que morreu, mas também para cobrir aquele espaço que eles perderam com a guerra e que eles não conseguiram recuperar na sociedade, porque a sociedade não ajudou eles. E eles não foram ajudados pelo seu próprio país, o país que eles defenderam, né? Exatamente. E assim, toda essa defesa aí, e no filme, tem até uma linha de diálogo que ele fala assim, pô, quando tem um filme falando sobre o Vietnã, os caras mostram Rambo, os caras mostram Chuck Norris, os caras mostram todo mundo, mas não tem um filme de herói de guerra que o herói de guerra seja negro, tá ligado? Tipo, os caras foram lá, lutaram, mas eles não se veem reconhecidos
tanto por Hollywood quanto pelo próprio governo americano, eles não se veem com esse reconhecimento, e eles até ficam putos, falam, pô, eu queria ver um filme de guerra com um herói de verdade negro, sabe? E aí eles até citam, aparecem até fotos de pessoas negras que lutaram na guerra, e eles comentam assim, falam, pô, eu queria ver um filme com esse cara, e não tem. E só retomando uma coisa também, o início do filme eu achei bem chocante, assim, quando aparece lá, tipo, o filme já começa com uma fala do Martin Luther King falando sobre racismo, aí depois tem uma fala Gente também do metendo Malcolm bala na X. cabeça. Exato, e tipo assim, faz todo um backup histórico da época que estava acontecendo a guerra do Vietnã, e aí depois traz para o presente e a gente vê que pouca coisa mudou. Uma coisa que eu achei muito interessante é que, assim, durante a Guerra do Vietnã, foi o mesmo período do primeiro mandato do presidente Nixon, que é o cara da guerra às drogas, que a gente já falou aqui nos outros podcasts sobre as maneiras que ele usou, vamos dizer assim, de criar toda essa estereotipação das drogas e ligar elas ao movimento negro, aos negros. E quando existe Malcolm X, quando existe Martin Luther King, nesses movimentos, vamos dizer assim, movimentos em prol da liberdade do povo negro, eles são super representados por um dos personagens, que é o Norman. Ele é um personagem que todos, apesar dele parecer ser o mais novo de lá, do grupo do The Five Bloods, ele parece ser o mais sensato, o cara que inclusive ele é dito do filme que ele é o cara que tem um senso crítico maior, e ele que ensinou tudo sobre movimentos negros, sobre esse lance da liberdade. E quando você coloca, vamos dizer assim, um personagem tão poderoso, tão imponente, como um exemplo do movimento negro, inclusive que está em paralelo com os movimentos que estavam acontecendo nos Estados Unidos, isso cria aquele ar dos dos soldados que estavam lá, pensar, pô, eu tô aqui lutando pelo meu país, ao invés, lutando, entre aspas, pelo meu país, sendo que lá meu povo está sendo massacrado por esse meu próprio país, e eu não posso fazer nada além de defender os caras que estão me atacando, sabe? Isso é uma dualidade muito difícil de lidar. Eu acho bem legal como o filme também coloca o personagem com o bonezinho do Trump, falando que votou no Trump também. E isso vem muito do que eu falei, que eles meio que perderam a essência deles depois da guerra. Eles se tornaram um tanto quanto alienados do seu país. O país que não serviu a eles. Então, eles acabam comprando qualquer discurso de ódio ou qualquer discurso que convém à maioria das pessoas, a maioria das pessoas que não quer pensar. Que aí já entra um pouco da crítica do Spike Lee com a própria ideia do Donald Trump, do personagem do Donald Trump. Então, o filme destaca bem que eles não foram tão ajudados, Lud, que eles não foram tão ajudados assim pelo seu governo e que eles se tornaram as pessoas mais amarguradas. E o que eu acho interessante também é que o vilão, mais um spoiler, no final do filme, ele é um vilão, ele é um branco, ele é um gordo, rico, francês, e que no final ele tá justamente com o bonezinho do Trump quando ele vai fazer o último ataque aos... É porque ele é um profissional. Ele é o profissional, realmente, faltou só a Natalie Portman, criança. PC Siqueira, perdão. E faltou também o Gary Oldman. Everyone! E eles fazem várias piadas com o Trump ao longo do filme, né? Tem até uma parte do discurso do Trump, só que eles botam no meio do filme, assim, do nada. É muito, tipo... Um filme bem politizado. O próprio... exato, tipo, uma coisa que eu já falei, a sinopse do filme é só um pretexto para Spike Lee fazer as críticas sociais que ele quer fazer. Tanto que uma crítica à própria guerra, uma crítica à falta de reconhecimento dos que foram à guerra, crítica racismo, como sempre ele faz, criticando um filme sobre racismo. Então, assim, tipo, se tivesse que apostaria que no próximo Oscar o filme estaria concorrendo, pode até não concorrer a melhor filme, mas a melhor diretor. Eu acho que o Spike Lee deve ser reconhecido por isso. O que é que vocês acham? Até porque não vai ter tanto filme daqui para lá, né? A maioria foi adiado. Acho que se ele for concorrer, ele tem inclusive grandes chances de pelo menos ser indicado, com certeza, justamente porque o filme ele veio como uma luva, como o Léo mesmo já disse, durante esse período, porque é completamente o período que é abordado, que é naquele período de movimentos liberais não, movimentos em prol do movimento negro, tá acontecendo de novo, e o pior é que parece que são as mesmas propostas, as mesmas ideias, e continua batendo na mesma tecla, e é uma coisa que infelizmente não muda, principalmente agora
com o presidente, que é o Donald Trump, que é quase que um Ku Klux Klan. É nesse sentido aí que vocês falaram da mensagem, dele falar do movimento negro, que eu não achei tão interessante no filme, porque o filme ele aborda bastante sobre a ideia do militar negro, de o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas a grande coisa do filme é que ele foca muito no próprio enredo e que não necessariamente transforma num algo muito maior. Mas uma outra questão também que existe dentro do filme é a questão do americano comparado com outras nacionalidades. A gente tem um francês, a gente tem, quer dizer, uma francesa, outro francês, que é o vilão do filme. Tem também as pessoas que são vietnamistas, então eles têm uma ideia muito superficial da guerra. Dá para perceber por alguns comentários dos americanos sobre a guerra, eles têm um comentário muito particular deles, muito como o personagem do filme fala, é unilateral. Os americanos enxergam a guerra como uma coisa unilateral. O filme aborda totalmente aquele negócio deles. Nossa, eu matei os pais deles, os pais das pessoas, alguma coisa assim. Então, o filme, eu acho que ele não explica muito bem essa ideia do negro, assim. Eles falam de uma maneira, eles comentam, óbvio que não é um problema do filme, assim, gigante. Nossa, odiei o filme por causa disso. Não. Ele aborda as questões negras, né, aborda um monte de coisa. Só que ele fala de tantas coisas que, às vezes, tudo fica um pouco meio perdido no ar, assim. Para pensar, você não soube de nada de cada um desses temas. Uma coisa que eu percebi, né? Óbvio que é particular. Cada um Sim. tem uma opinião. Além disso, esse lance do dinheiro é muito foda, porque primeiro que o dinheiro, a relação do ouro, que eles estão atrás do ouro, né? Ele é um ouro dos Estados Unidos. Então, assim, eles estão querendo, vamos dizer assim, pegar esse ouro que, entre aspas, não era diretamente deles, porque era só um carregamento, mas o Paul, eu acho que ele é um puta de um cara que ele representa praticamente tudo que o Spike Lee estava querendo dizer a respeito desse filme. Tem uma cena que eu achei icônica, que é lá pro final, quando o Paul já se desvinculou do grupo e ele tá indo sozinho com o ouro dele no meio da floresta. E ele diz, vocês não vão pegar o meu ouro. Não do Paul, não de novo, vocês não vão me fuder de novo. Vocês querem me arrombar sem dó, mas não vão pegar, não dessa vez, sabe? E isso é muito, muito simbológico. Tanto é que depois ele faz o símbolo do movimento negro com a mão. E isso representa mais do que simplesmente um veterano de guerra indo pro Vietnã e ficando doido por causa disso e querendo pegar o ouro para ficar rico. Isso é meio que a dívida histórica sendo paga da maneira mais pura, de maneira mais simples possível, sabe? É justamente o povo negro, esse cara como representante, recebendo nada mais do que eles merecem, nada mais do que eles deveriam receber, que é justamente um assistencialismo mínimo, um assistencialismo e medalhas de honrar e glorificar a atitude deles, que foi tão grandiosa, se não maior, do que a dos brancos que foram para a Guerra do Vietnã. E um fato assim, o elenco do filme, se você for ver, o personagem, o ator mais caro do filme, que é o Chadwick Boseman, né, que ele faz até o Pantera Negra no filme da Marvel, ele é o ator mais caro do filme, mais conhecido, né, vamos dizer assim, e ele aparece só em flashbacks, assim. E você vê que ele é o líder daquele grupo de pessoas, mas o filme é basicamente quatro coadjuvantes se tornando personagens principais ao longo do filme. Porque no início do filme eles são coadjuvantes, assim, porque eles não eram o líder do grupo. Eles não eram para ser o personagem principal, mas o personagem principal do filme, em teoria, já está morto. E aí eles têm que assumir a protagonismo. E eu acho que os atores em si, eles seguram muito bem a onda, velho. Eu gostei muito da atuação desse filme. Tipo, você sente o sentimento deles, assim, eles conseguem passar isso bem. E eu acho que até porque, como o assunto era na maioria das vezes, de racismo, então, é fácil você passar o que você tipo, é sente. fácil para eles, porque, né, são 4 negros falando sobre racismo. Pô, os caras estão falando com a maior propriedade do mundo ali. Então, eles conseguem passar uma realidade que é a realidade deles no filme de uma maneira muito, assim, eu acho que quem está assistindo sente o que ele está falando, fala, pô, realmente isso é foda. Mas em que sentido de racismo, assim, que vocês estão falando? Da parte do filme? Não, mano, assim, tipo, na maioria das partes dos filmes, eles falam muito sobre, até uma coisa que a gente já falou, a falta de reconhecimento dos negros na sociedade. Mandar E eles na linha de frente. exato, tipo, tem tanto na guerra, que eles falam isso, quanto na própria sociedade.
quando o pai pergunta pro filho lá, eu esqueci o nome dos dois agora, mas o pai pergunta pro filho lá, ele fala assim, Paul e o tipo, David. onde é que você estudou? Onde é que você estudou? Eu estudei na House. E quem era da House também? Aí ele fala lá um atleta negro que, tipo, era foda, tá ligado? E aí ele fala, tipo, pô, eles estão brigando ali pelo reconhecimento, que eles estão nomeando heróis, vamos dizer assim, entre aspas, negros que não são reconhecidos, que pouca gente conhece. Se você for nos Estados Unidos e for uma pessoa muito curiosa naquela área, você pode até conhecer aquele atleta de atletismo lá dos Estados Unidos, mas se você não for, você não vai ter tanto conhecimento sobre eles. E eles estão falando ali, tipo, pô, eu queria que essas pessoas fossem reconhecidas, sendo, tipo, eles não estão falando ali por uma linha de diálogo que foi escrita para eles falarem. Aqueles 4 pessoas ali estão falando porque eles realmente estão querendo que os negros sejam mais reconhecidos pelos seus trabalhos, tanto na guerra, quanto nos esportes, quanto até na própria, no próprio Hollywood, sabe? Tipo, eles sempre estão brigando ali pelo aquele reconhecimento. Você vê que é realmente a vontade deles. Não Além só do, do personagem, exato, não só do personagem, mas tipo, da próprio ator que está passando aquela mensagem. E isso além do contexto que estava acontecendo nos Estados Unidos, que era o conceito da era Nixon, e junto com, inclusive tem uma cena do filme que aquela mulher dos Vietcongs, né, tá fazendo a rádio, que ela aparece em diversos momentos fazendo homenagens aos esquadrões que estão lutando na guerra. E um desses momentos ela vai lá e fala, olha, hoje mais de sei lá quantos negros morreram e os Vietcongs são contra isso, que os Vietcongs eram o Vietnã do Sul, no caso, contra o do Norte, que era capitalista, do Sul era comunista, entre aspas, obviamente, mas ela fala, a gente é contra isso, a gente não é a favor disso, assim como vocês, a gente não quer ver o povo negro morrendo, a gente não faz, a gente não quer isso, sabe? Os caras estão fazendo isso com vocês. Se eu fosse vocês, eu me sentiria muito pistola, tipo, é isso que ela aparece para falar. Assim, Racismo. assim o contexto assim que eu mais assim não gostei do filme foi justamente essa ideia de você apresentar vários estilos de conversa, de mensagens e tudo mais. Só que o problema não é apresentar várias em si, o problema é você conseguir dialogar elas de maneira sucinta, porque essa conversa de racismo eu percebi logo nos 30 minutos de começo do filme e tudo mais, de toda a ideia do pertencimento negro, de ser negro também, de ser um americano negro, um afro-americano, né? Tem toda essa questão e tudo mais, só que às vezes o filme meio que se perdia nisso, tá ligado? Porque ele comentava sobre isso, às vezes em diálogos, assim, jogava nos diálogos aleatórios, comentando sobre esse tipo de assunto e tudo mais, só que aí do nada já ia para outro assunto que envolvia outro, aí falava da coisa com os vietnamistas, aí falava de um outro assunto, de pertencimento negro. Eu acho que faltou um pouquinho mais de uma, uma harmonia entre todas essas mensagens, assim, porque às vezes você vê umas mensagens muito jogadas, assim, que às vezes eu ficava meio perdido, tipo, tá, mas não tava nisso, mas foi para isso. É um tipo de mensagem que eu percebi em Parasita, um exemplo só. Parasita é um filme que tem vários tipos de mensagens que eles têm uma harmonia, cada um tem conversa um tempo, uma hora, e eles entram em cena quando são necessários. Aqui nesse filme, o problema que não é um problemão, só para deixar claro, mas é um probleminha que me incomodou é o fato deles simplesmente não conseguir dialogar de uma maneira harmoniosa com o filme, porque às vezes eles jogavam e às vezes fugia do assunto, aí voltava. Porque eu senti muito que fora do filme, assim, ali no finalzinho, eles estavam conversando sobre uma coisa, mas tratava-se de outra, e no final entra aquele negócio lá do Martin Luther King, que eu fiquei meio perdido e tal, mas faltou um pouquinho de harmonia, eu acho, na minha opinião. O que eu não curti muito foi algumas partes justamente desse. Isso é causado, grande parte, por causa do roteiro, no caso, mas esse lance do caótico, de deixar as coisas um pouco caóticas, eu acho que talvez seja um pouco do sentimento que os personagens tentariam transmitir por estarem um monte de veterano na guerra, que matou um monte de criança, mulher e foda-se, no meio da selva, tá voltando para lá, justamente sendo negro e toda essa relação. E eu acho que toda essa atmosfera caótica que gera, vamos dizer assim, esse turbilhão de mensagem que às vezes poderiam ser um pouco melhores trabalhados, isso eu concordo, justamente no roteiro. Mas eu acho que a quantidade de ideias não foi o problema, foi, acho, mais justamente essa maneira de trabalhá-las e passá-las. A única coisa que eu criticaria, que eu poderia ter tirado até um ponto na crítica, mas eu acabei tipo, deixando de lado, seria aquela cena final que
A galera faz uma doação, né? Os soldados fazem uma doação para um movimento lá que luta pela igualdade dos negros, e eles começam lá, tipo, tá todo mundo com a camisa lá do Black Lives Matter, não sei o que e tal. Aquilo ali pareceu muito uma cena comercial, sabe? Feita assim de última hora para tipo, tentar fazer sentido com o que está acontecendo agora. Não que o movimento Black Lives Matter começou agora, não começou, já existia. Mas assim, tipo, você vê mesmo que aquilo ali é só para as pessoas assistirem aquilo ali e falarem realmente Black Lives Matter, não sei o que, não sei o que. Mas no filme em si, não fazia sentido naquela cena final juntar um bocado de galera e ficar gritando Black Lives Matter, porque, tá ligado? Tipo, Mas na minha opinião, acho que não encaixou tanto, mas não foi uma coisa que tipo, eu tiraria ponto na crítica como eu não tirei. é comum do Spike Lee isso mesmo, ele faz esse tipo de coisa. Se você pegar os filmes dele, a maioria tem um finalzinho assim falando sobre isso, que aí mostra umas cenas e tudo mais. Aquilo ali ele só quis dar uma ênfase a mais, tá ligado? Mas não é um problema. E a doação e aquela Não, então, doação que tinha sido feita foi feita pelo Norm, que é o soldado mais politizado assim. Então, E desde aquela época ele falava, cara, eu quero que a minha grana vá pra luta negra, porque a gente tá aqui morrendo nessa porra e os caras estão morrendo lá pelo governo. Então quando tudo isso acabar, o meu dinheiro vai pra esses caras, saca? é um negócio que eu queria ter visto um pouco mais de construção, porque esse fato aí, ele falou jogado ali numa conversa deles lá, enquanto eles estavam na selva, aí depois esquecido, assim, sabe? E é um negócio super importante, do tipo, que é uma das coisas que eu percebi do filme, que é de você conquistar alguma coisa pelo seu povo, como se fosse pagando uma dívida histórica, que eu acho que é o principal simbolismo daqueles coisas de ouro. E eu não vi tanto isso. Ele só fez um cara fez isso, os outros, assim, foda-se, tá ligado? Pra isso. Sendo que uma das coisas mais importantes era uma das coisas que mais o principal lá, o personagem do Pantera Negra, mais abordava sobre isso. O Storm Norm. É porque também o filme tem 2h30, 2h35, assim, Eu não faço então. ideia nenhuma do nome dos personagens, desculpa. Tipo, eu acho que eu também. Assim, Eu sei sei o nome todos só por. eu Eu sei sei, o nome do Norm, do Paul, do Otis, do David. eu sei o nome deles, mas, tipo, eu sei o nome de cada um, mas eu não sei a quem o nome pertence, sabe? Tipo, sei que tem o nome, eu sei que tem não sei quem, sei que O eu não Otis é sei o cara que quem é. parece o Mel Gibson, não. Pô, Mel Gibson. O cara que fez o Nelson Mandela, que eu esqueci o nome. Morgan Freeman. O Otis é o cara que parece o Morgan Freeman, mas não é. Mas é justamente pelo filme ser longo, eu acho que deu dificuldade de conseguir trabalhar 100%, vamos dizer assim, todos esses trabalhos. O Otis é aquele de cabelo grande pra trás, lambido, que sobreviveu dando risada. Ah, tá. Mano, os caras tudo morrem, tá ligado? No final, e ele, tipo, só dando risada, ele fala Madness, e começa a dar risada. Tipo, isso eu achei também meio nada a ver. O amigo dele morto no chão. Olha, eu acho que, assim... Não, mas eu não esperava que ele filho da puta morrer pra granada ali, não. Fiquei tristão. Eu também, velho. E o pior é que é um negócio que eles falaram no começo, do tipo, nossa, quem é que morre assim, tá ligado? Tipo, quem é que... o quem que cara tinha faria falado. isso? Ele falou, galera, eu não pularia numa granada por vocês. Foi mal. Ele mesmo tinha falado. Granada! Bum. E granada, pum, morreu. Eu falei, Nossa, mano, caralho, ele morreu, mano. ele era tão... Eu nem achei que ele ia conseguir pular em cima daquela granada. Tão devagar que ele tava correndo. Mas um negócio Agora. assim, eu queria falar um negócio do filme também, o Reinaldo falou do roteiro, eu acho que o roteiro não é o principal, assim, Exato. do problema do filme, assim. Eu acho que o problema do filme, na minha opinião, eu acho que eu diria o próprio Spike Lee, sinceramente. Eu acho que faltou um negócio de direção ali, porque esse negócio da harmonia, de conduzir o filme, é coisa do diretor. O roteiro eu acho até bastante interessante, porque ele trata de uma ideia bem interessante, que eu falei, que é a dos militares negros. Aí tem todo o negócio com o ouro, só que eu acho que faltou um pouquinho mais de harmonia do Spike Lee de conduzir a história. Eu acho que faltou isso. O roteiro em si eu acho bacana, não acho, nossa, incrível, mas eu acho legal, ele é bom. Eu acho que é bem possível ele estar indicado, porque é um roteiro original, e roteiro original as pessoas têm falta, carência disso. Então, acho que vale bastante a gente pensar assim pelo Spike Lee, pela condução dele como diretor, porque eu já vi em outros filmes dele ele conduzindo um diálogo, uma narrativa bem melhor do que esse filme. Acho que são questões assim de visões, sabe? Não tem como tipo, a gente fala, não tem versão correta na crítica, sabe? Não tem uma crítica certa e ponto. Tem visões diferentes.
Sim. Mas aí, vocês acreditam que como é que vai funcionar no Oscar? Um exemplo aí. Mano, se eu tivesse que arriscar, eu diria que o Spike Lee ia como melhor diretor. Eu acho que até pelo momento que a gente está vivendo, sabe, de protestos e manifestações, isso vai refletir em algum jeito Com na premiação certeza. do Oscar, sabe? Então, tipo assim, ele pode. O filme já é bom, e o momento que o filme foi lançado vai Foi fazer melhor também. ainda. O filme ele é um filme muito bom, ele é bem construído, mas se ele tivesse sido feito numa outra época, se bem que, Não teria o né, mesmo impacto isso. exatamente, se bem que É, esse é um tema que encaixa em É um muitas tema épocas. temporal, exato, é É, um tema temporal, mas tipo, é encaixou notório que perfeitamente agora. você lançar ele num momento onde os protestos estão mais fervorosos, assim, vai ter um impacto muito maior socialmente falando, e eu tenho certeza que Sem vai. dúvida. Agora, como melhor filme, eu não sei se vai, depende muito dos filmes aí que vão ser lançados até lá, né? Porque, vamos ver. Eu acho Talvez o que ele melhor não tá. roteiro, o melhor ator para algum dos caras, não sei. Não, acho que ator, acho que ninguém ali vai, não, sabe? Tipo, Cara, eu achei aquele Paul muito foda, velho. Tipo, os discursos que ele deu foram ou é brabo. bem maneiros. não O Mas Norman, eu, o Norman podia é o ter que eu sido disse. mais É o que eu explorado. já Ele é um personagem falei. muito foda, mas não deram tanta visibilidade pra ele o suficiente, justamente por ele ser só um flashback. eu acho que, assim, falando do Oscar, eu acredito bastante que vai aparecer como o melhor filme, candidato ao melhor filme, porque primeiro que precisa de filme também, né? Então, qualquer coisa entra ali também. Então, eu acho Vai que ser. acho que vai, e pelo momento também, acho que vai fazer total sentido aparecer. Eu acho interessante a atuação do Paul também, do personagem Paul, acho bem da hora. E não tem como opinar nesse momento, né? Óbvio que nenhum filme de Oscar quase saiu. Então, mas eu acho que é um cara que deveria ser considerado. O Spike, ele como diretor, eu não indicaria, mas eu acho bem possível. Mas o filme, mas de resto, assim, o filme eu acho que vai ter uma boa participação no Oscar. Tem que depender muito dos outros filmes que vão vir também, de como o mundo vai estar depois da pandemia. Quando é que vai abrir os cinemas? Quando é que a gente vai ver uns filmes aí? A gente vai sair, não, pegar um carro e dirigir até o cinema, assistir, chorar, xingar, esse tipo de coisa. Eu acho Sinto que vai saudade do demorar um Pedro. pouquinho, tem que ver. Saudades daquele corredor pequeno do Mangabeira Shopping. Nossa, comer um BKzinho antes. Pois é, deixe suas opiniões aí também, embaixo, caso você Comenta gostou, aqui não gostou. embaixo o que você tá achando, viu? Como a gente já falou no início, todos os links para todas as redes sociais do Fala Pouco estão aqui embaixo. Todas as redes sociais incluem Instagram e Spotify. Siga-nos. Se você está no Spotify, por favor, dá essa moral aí a gente no YouTube e no nosso Instagram. Ajuda a gente a crescer aí. Então é isso. Valeu aí. Falou! Um beijo.